Olá, tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre Sócrates e principalmente sobre a ética em Sócrates. Como vimos, há em Sócrates uma busca pelo conhecimento, e é importante pensar que essa busca pelo conhecimento para esse autor, não parte de uma busca externa, mas antes de um processo de maiêutica, né? E também, como vimos, essa busca de conhecimento parte por uma via de autoconhecimento, né? De conhecer a si próprio. Por isso, aquela frase no Pórtico de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Bom, a respeito disso, Sócrates passou a encaminhar algumas de suas discussões a respeito da ética e da virtude, pensando o que nos faz éticos e por que sermos éticos. E é daqui que parte a nossa discussão. Bom, Sócrates defende a ideia de que ser virtuoso e buscar a ética é uma busca pessoal para sermos melhores. E isso não tem a ver só com um discurso, por exemplo, moralista, ou numa tentativa de justificar que é melhor ser bom por exemplo, ser mal. Mas é antes uma forma de ser mais livre. Isso porque Sócrates percebia, numa vida vivida, por exemplo, a partir dos instintos, daquilo que seria próprio do nosso corpo na condição biológica, nos levaria a uma vida de prisão, aos nossos próprios desejos. Portanto, embora pareça paradoxal, viver só a partir daquilo que o nosso corpo desejaria fazer é nos basicamente colocar numa condição de escravos de nós mesmos. Por outro lado, a possibilidade de uma vida racional, de uma vida guiada pelo conhecimento, nos levaria a uma vida de pessoas livres, porque a gente teria a condição, por meio do conhecimento e da racionalidade, de viver a partir daquilo que a gente quer viver de fato, dos nossos próprios propósitos. E, sobre isso, há uma defesa, portanto, inicial de que buscar a virtude é buscar a si próprio e o melhor para si. Um bem que, portanto, deveria ser buscado, desejado por ele mesmo. Claro, a discussão não para por aqui e há, numa obra de Platão, a República, uma discussão de Sócrates com um interlocutor que seria Glauco. E há aqui a apresentação de duas formas de perceber as virtudes e também a ética. E são essas duas formas que a gente vai perceber e vai estudar agora, ok? Bom, começando pela de Sócrates. Sócrates é um defensor de que as virtudes têm que ser buscadas como uma forma da própria superação de si e de uma busca de uma liberdade maior, mas ele, assim que apresenta essa opção, ele é contraposto aí por Glauco, que vai trazer uma outra perspectiva. Essa outra perspectiva vem por meio de uma metáfora, um recurso bastante comum utilizado entre os antigos. Essa metáfora, ela é a história, que ficou conhecida como Anel de Giges, ou Giges. É um anel, uma metáfora, naturalmente, que traz à tona a condição de um sujeito que, ao utilizar e colocar esse anel, ele se torna invisível. E ao ficar invisível, por não ser percebido pelos demais, de algum modo ele se sente livre das obrigações que outrora lhe eram tão comuns. E, uma vez livre dessas obrigações, rapidamente Giges se corrompe e deixa a sua condição de um homem justo para se tornar um homem injusto. Glauco aqui mostra que entre o justo e o injusto, a única diferença que existe é da obrigação do justo em seguir as regras, porque ele é controlado socialmente. É interessante pensar que o pano de fundo para essa discussão é a própria natureza humana, uma discussão que vai ser, inclusive, muito cara depois para o início da filosofia na sua modernidade, da retomada da sua filosofia moderna, que é essa condição de sermos, por exemplo, bons ou maus por natureza. E é justamente nessa perspectiva que há aqui
duas formas de pensar ética. A primeira, né, a partir de Sócrates. Então, pressupondo que a busca pelo conhecimento, e, portanto, ainda assim pressupondo uma natureza de ordem racional boa, que, uma vez buscada e desejada, nos faria melhor, e uma segunda perspectiva, a de Glauco, do qual a gente, de algum modo, seria mal por natureza, e a gente vive a partir, né, das regras que servem para controlar essa nossa natureza. Essa segunda perspectiva traz uma série de considerações e de reflexões, porque nos permitem, por exemplo, nos questionarmos do porquê a gente viver sempre cercado de regras. Será que, se a gente não tiver dispositivos de controle no nosso dia a dia, a gente vai ter uma vida tranquila dentro de uma sociedade? Será que a gente precisa, de fato, desses controles? Para Glauco, né, interlocutor aí de Sócrates, e vale lembrar também, né, fazendo um parênteses aqui essa discussão, de que Sócrates não é portador de uma verdade nem deseja sê-lo, portanto Sócrates está aberto ao diálogo e a obra se dá mediante esse diálogo, né, a República, em que Sócrates tem sempre, né, como contraponto seus interlocutores, e o objetivo nem é trazer uma resposta final. Por isso, quando discutimos ética aqui, né, dentro dessa condição, a gente traz essas duas formas que são diferentes, né? Opostas, inclusive. E o objetivo aqui também não é pensar numa conclusão a respeito disso, mas é perceber o quanto, racionalmente, há uma discussão sobre o quanto precisamos ou não de controle, o quanto buscamos o bem, porque buscamos ser melhores, e o quanto isso nos faz mais livres, por exemplo, ou o contrário, o quanto a gente precisa ser sempre controlado, porque uma vez livres, a gente acaba fazendo o pior. Então, essa discussão marca um problema depois, né, que vai acompanhar toda a trajetória da filosofia, que é sobre ética. Ética que a gente começa agora com essa discussão. A argumentação de Sócrates, esta inicial, que diz respeito a gente buscar a virtude, porque é isso que nos faria melhor e nos libertaria, inclusive, porque nos permitiria uma vida a partir de nossos próprios princípios e não de nossos vícios ou dos nossos instintos, né? Também diz respeito à superação dos preconceitos. O que isso quer dizer? Para Sócrates, na medida em que a gente passa a refletir sobre as coisas, que a gente passa a ter um pensamento racional a respeito da realidade do cotidiano, a gente se liberta das opiniões rasas que a gente tinha antes. E isso não é só um bem que a gente faz para nós, mas é um bem que traz a possibilidade disso reverberar em toda a sociedade. Afinal, uma sociedade livre de preconceitos é uma sociedade mais acolhedora, mais justa com todo mundo, né, e que traz a possibilidade de uma vida melhor. E você, o que pensa a respeito disso? Você acha que a gente é bom e a gente busca a bondade porque há essa inclinação dentro de nós e há razão suficiente dentro de nós para buscar isso tudo? Ou você acha que a gente é mal por natureza e que precisa de fato de controle, porque fora desse controle a vida seria um caos?